eleição desse ano vai muito além de ser uma disputa entre dois candidatos. Esse ano, vamos decidir que Brasil nós queremos ser. O país das armas e dos atentados ou o país da fraternidade e da paz? O país do presidente que debocha das mortes? Ou um país mais humano que estende a mão para quem precisa? Se vamos ser o país da fome ou o país das oportunidades? O país do desrespeito ou o país do amor? Nessa eleição, votar em Lula é votar pela democracia, é votar pelo Brasil. Democracia não é só a gente gritar que tá com fome, é a gente comer. A democracia não é só a gente dizer que tá na Constituição que a gente tem direito à casa, é a gente ter a casa. A democracia não é só dizer que a gente tem que ter direito ao trabalho, é a gente ter o trabalho. E é isso que nós temos que conquistar. As pessoas precisam comer, trabalhar, morar, ter acesso à cultura, ter o direito de viajar, ter o direito de comprar as coisinhas que precisa. Por que que o trabalhador não pode ter um carro se é ele que fabrica? Por que que ele não pode ter um computador se é ele que fabrica? Por que que ele não pode ter um telefone moderno se é ele que fabrica? Esse é o nosso desafio, é transformar a democracia numa coisa real. Eu estou comendo, eu estou morando, eu estou estudando, eu estou trabalhando, eu estou passeando, eu estou tendo acesso à cultura, ao lazer. Então é democracia. Pelo futuro, pelo Brasil. Agora é Lula! Mais do que governar, o presidente Lula vai cuidar das pessoas, cuidar das famílias brasileiras. Hoje, 8 em cada 10 famílias estão endividadas. Não conseguem pagar suas contas de luz, internet, plano de saúde, prestações do carro, da casa. Hoje estou com o nome sujo, não posso comprar nada no meu nome, tenho que ficar trabalhando todo dia para poder pagar essa dívida com muito custo. É para ajudar essas famílias que Lula tem a proposta do Desenrola Brasil, criando um fundo de crédito para renegociar as dívidas e ajudar a limpar o nome no SPC e Serasa. É importante para a gente destravar um dos principais motores, que é o consumo familiar, né? É uma questão de dignidade ter o nome limpo. 10 milhões de brasileiros estão desempregados. A proposta do Lula é investir para gerar empregos, garantir um salário mínimo forte e girar a roda da economia. A gente precisa repor a inflação para o trabalhador que acabou sendo prejudicado, o salário está já desvalorizado. Para os pequenos empreendedores que hoje estão sufocados, a proposta do Lula é o Empreende Brasil, que garante crédito a juros baixos. Mais empregos, salário, crédito e estabilidade econômica. Isso sim é defender as famílias. Eu sempre acreditei que a gente pode fazer melhor, sempre acreditei que a gente pode melhorar, sempre acreditei que a gente pode conquistar mais coisas, que para o ser humano não existe nada impossível. Agora vamos junto, o Brasil não aguenta mais esperar. Chega de sofrer e pra renascer a esperança é Lula lá, lá, lá. A esperança agora é Lula lá. Quero mudar o meu país e vamos junto, agora é Lula lá. Quero de novo ser feliz. Bolsonaro não tem condições de ser presidente. Bolsonaro é incompetente. Eu não crio emprego. Não tinha nada pra estar aqui. Nem leva um jeito. Foi um desastre na economia e transformou o Brasil numa vergonha mundial. E enquanto você trabalha tanto, Bolsonaro trabalha menos de 4 horas por dia. Bolsonaro é mentiroso. A economia está bombando. Não tem corrupção no meu governo. Ele diz uma coisa, somos contra o aborto, mas faz outra. Numa entrevista, ele já defendeu o aborto de um dos seus filhos. Bolsonaro conta várias mentiras por dia. A maioria, claro, contra Lula. Você já deve ter recebido algumas absurdas no Zap sobre fechar as igrejas, aborto ou legalização das drogas. Na verdade, tudo não passa de uma forma de desviar a atenção dos verdadeiros problemas do país que o governo dele só piora. Bolsonaro é desumano. Estou com Covid. Compra vacina, só manda aqui na casa da tua mãe. Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Bolsonaro é agressivo. Eu quero todo mundo armado. Ah, você vai de novo. Vagabunda, dá-te do outra. Dá-te do outra. Seu governo acumula escândalos, como os das propinas em barras de ouro no MEC, as vacinas superfaturadas e os sigilos de 100 anos em casos suspeitos. Sua família comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. Não tem como provar de onde veio tanto dinheiro, né? Uma mansão aí de 6 milhões. Isso daí não é corrupção, não? Se isso não for, o que é? O Brasil não aguenta mais Bolsonaro. A lei do aborto no Brasil
deixa livre para as mulheres decidirem se continuam ou não com a gravidez em 3 situações: quando há risco de morte da mãe, quando a criança nasce sem cérebro ou em casos de estupro. Mas Lula quer mudar a lei e incentivar a mãe a matar o próprio filho no seu próprio ventre. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. Vou discutir com meu parceiro, eu não quero. O que não dá é a lei exigir que ela tenha. Essa lei não exige cuidar. Tá vendo? Lula quer mudar a lei para incentivar o aborto. Todo mundo tem direito e não ter vergonha. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido. Se eu soubesse que o meu candidato era a favor do aborto, eu não votaria nele, não. Família cristã, votar num que é a favor do aborto, não pode. Essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. Essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. Imagina, nunca foi. Só se a dele foi, porque da minha época até agora nunca foi família atrasada. Família é tudo na vida. Eu aprendi com meus pais. Quando ataca a família, aí você vê que ele quer desestrutura total, desarmonia total. O Brasil com Bolsonaro valoriza a família e respeita a fé. O brasileiro é, acima de tudo, um povo de fé. Um povo que encara a vida com confiança e de cabeça erguida, porque tem Deus no coração. Um povo que ama a sua pátria, valoriza a família e não abre mão da sua liberdade e dos seus valores. O que ele representa para mim é a família brasileira. Ele representa o Brasil que eu quero para mim, para os meus filhos e para os meus netos. Tudo na vida da gente é a família, gira em torno da família. Presidente, e o seu relacionamento com a Laurinha? Ela mudou a minha vida. Ela está estudando agora, tem 11 anos, está no colégio militar. E a grande passagem com ela foi por ocasião da facada. Eu sei o valor de um pai, de uma mãe, e eu pedi a Deus que ela não ficasse órfã do seu pai. Se eu ia conseguir a eleição ou não, não interessava. Eu não queria ver ela sofrer sem um pai idolatra. Foi a fé que fez Bolsonaro seguir em frente e ser o presidente certo para conduzir o Brasil em meio a uma pandemia e uma guerra. Não foi fácil, mas ele conseguiu. Você ouviu o presidente falando da filha. Agora, você vai ver a esposa falando do marido Jair. Hoje, olhar por essa ótica presidencial é um pouco complicado, porque dentro de casa, se precisar dar bronca, dou bronca nele como meu marido, né? E não como presidente da República. E ele tem que aceitar essa bronca da esposa e não da primeira-dama. Mas dentro de casa é um pai, é um homem muito sensível, muito forte, porém muito sensível. Um homem brincalhão, né? Tem a Letícia, quando nós casamos, ela ia completar 5 aninhos. A Letícia é apaixonada por ele, sempre muito respeitador com a minha filha. Tivemos a Laura. A Laura veio para ensinar o Jair a chorar, né? Que era aquele homem forte, militar. E a Laura veio para dar uma quebrada na estrutura dele. E é o amor da vida dele, ele se emociona ao falar dela. Essa eleição não se trata apenas de escolher um presidente. Vai muito além. É a escolha entre 2 caminhos. Posso nem sempre usar as palavras certas, mas o que eu desejo é o mesmo que você. Viver com dignidade, andar na rua sem medo, garantir o sustento das nossas famílias e proteger a inocência das nossas crianças. Se as minhas palavras estão te impedindo de fazer a escolha certa, eu, humildemente, te peço perdão. É hora de superar todas as diferenças para proteger o futuro da nossa nação. Quero você junto comigo para continuar a transformação do nosso Brasil. Somos 22, somos Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.